Boa tarde, pessoal. Então, hoje, cada grupo tem um mapa diferente. A escola, Mapa Mundi, mapa americano. a universidade. Os conteúdos têm mudado ao longo da história, né, do ensino da geografia. A Secretaria de Educação. Conceitos que foram trabalhados na quinta série, eles voltam ao longo das séries, né? Lógico, com um estudo um pouco mais aprofundado, né? São os lugares que visitamos para falar sobre os conteúdos da geografia no ensino fundamental. Presentes desde o início da educação básica, os conceitos de geografia são tratados mais formalmente a partir do segundo ciclo, quando existe, de fato, a aula de geografia. Existem escolas que têm uma preocupação muito grande em que os conteúdos sejam bastante casados com as questões de concepções, né, teóricas, ou seja, trabalhos de conceitos e conteúdos significativos para aquela clientela. Esta é a professora Marísia Santiago Buitoni, geógrafa e pesquisadora. Existem já propostas curriculares que chegam para as escolas, sejam elas municipais ou estaduais. Existem ainda as orientações que são presentes nos parâmetros curriculares nacionais, que são disponibilizados em escala nacional. E existe ainda os conteúdos que estão presentes nos livros didáticos e outros materiais didáticos que chegam na escola. A professora Marísia é consultora do MEC e participa ativamente do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que propõe uma série de coleções de livros que podem ser adotados pelas escolas de todo o Brasil. O guia de livros didáticos, ele vai ter um quadro que elucida a ênfase, né, que as coleções têm nos temas, por exemplo, no segundo e terceiro ano, né? Então, toda essa parte aqui, né, que a cor está mais forte, significa, então, que é mais utilizado, né, que é utilizado muito nos livros dedicados, né, ao segundo e terceiro ano. Então, aqui o conceito de lugar e paisagem, né, é predominante sobre os demais. Se lugar e paisagem são predominantes nos segundos e terceiros anos, não significa que eles não apareçam mais depois. É o que acontece com o conceito de território. Se o território lembra relações de poder, se inclui nesse conceito a questão das relações de poder, a criança pode desde cedo pensar essas relações de poder até como elas se manifestam na escola, o poder dos grupos, o poder da territorialização, para que ela chegue no final desse aprendizado a trabalhar o conceito de território, indo além, né, dessas questões da escola e indo até para os espaços de poder, para os blocos de poder que tem hoje no mundo. Ou seja, vai trabalhar de uma forma multiescalar, né? Então, esses conceitos, eles vão ser, obviamente, casados com os conteúdos, né, que sejam ali significativos para ela. Significativos porque fazem sentido para os alunos e multiescalares, porque aparecem ao longo da aprendizagem, só que de formas diferentes. A professora Marísia convidou a gente para conhecer uma escola estadual da qual foi professora por muitos anos. Fica na zona oeste de São Paulo. Lá conhecemos Rosângela, professora de 6º e 7º anos, e Gláucia, que dá aula para 8º e 9º anos. Propusemos uma roda de conversa entre elas e Marísia. Ele vem sem saber o que é a paisagem pra gente, mas ele sabe o que é paisagem porque ele mora em bairros mais distantes, favelas, bairros populares, então ele sabe aquele meio que é uma paisagem construída e o que é uma paisagem natural. O que ela falou é bastante interessante, dizer assim, que os alunos chegam com noção de paisagem. Então, isso é muito importante quando você trabalha os conteúdos, é o quê? Você utilizar os conhecimentos prévios que o aluno traz para a escola. Então, isso faz toda a diferença. Na 6ª série, nós só vamos trabalhar Brasil. Então, eles já têm aquela noção de mapa, de posição, de localização no mundo. Cada grupo tem um mapa diferente.
Europa, mapa mundi, mapa americano, Brasil, Brasil na América. Esse norte, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós trabalhamos sétimas e oitavas muito com espaço. O objetivo principal é levar o aluno a refletir sobre os espaços, comparar sobre os espaços diferentes, analisar espaços diferentes. Continuando então o nosso estudo sobre a população da América, nós vamos fazer um trabalho diferente. Nós vamos fazer a nossa dinâmica de grupo, a nossa roda viva, analisando pirâmides etárias. O que a pirâmide mostra para vocês? Fala. Base larga indicando o predomínio da população jovem. Perfeito. Colocamos lenha na roda. Professoras, onde estão as principais dificuldades no ensino e aprendizagem de geografia? Inicialmente, é o estudo dos mapas, né? Que é o que eu vou mais utilizar, mas ele vem sem a noção. Depois, em segundo momento, seria quando a redução. Então, ele não consegue colocar na cabeça dele como 1 centímetro no papel na realidade, milhões de quilômetros. Quando eu estava explicando, de vez em quando eu levanto a mão para perguntar qual é o nome das coisas, que eu não entendo muito. É difícil você fazer as localizações dos lugares, porque tanto a Rosa 200 está aqui é o sul e ali é o norte, só que se a gente pode trazer ela para cá, e esse daqui é o norte, mas quando está aqui é o oeste, o Mar do Norte, daí fica meio confuso. Mas é legal, assim, você pesquisar os lugares, ver nome de países aqui, ó, alguns lugares diferentes. E o que você colocou ao norte? Mar do Norte. E Atlântico. E o que você colocou ao norte? Golfo de Botinha. É difícil de falar mesmo. Lembra que um dos nortes dos conteúdos é o currículo estadual? Já falamos da dificuldade dos alunos. Agora, olha onde estão as dificuldades dos professores na geografia. A gente percebe lá que o professor, nas faculdades, eles não são bem informados assim, na questão da cartografia, né? Também envolve lá os símbolos, né, que são convenções, né? Cores também, né? Como trabalhar essa informação visual, né? Tem uma lógica por trás, né, de um mapa que quer representar quantidades, né, e um mapa que quer representar simplesmente diferenças, né, um mapa quantitativo e um mapa qualitativo. Então, essa linguagem tem que ser apropriada dos alunos. Antes de se desenvolver a cartografia, né, o aluno tem que conseguir fazer abstrações, né? Então, isso é trabalhado nesse ciclo inicial, né, no ciclo 1. Um trabalho que começa no ciclo 1. É por isso que a cartografia é tão complicada? Tem mapa que não diz nada. Então ele passa a ser uma mera ilustração, ele não diz nada, nem para a criança e às vezes nem para o professor. Então, como nós devemos trabalhar essa informação para que ela faça sentido para a criança? Porque muitas representações elas são extremamente abstratas. Maria Helena Simieli é geógrafa e uma autoridade em cartografia escolar. O início todo do processo é explorar a linguagem gráfica, é o desenho. E, paulatinamente, no decorrer dos anos, ir introduzindo informações que são pertinentes ao mapa. Ou seja, todo mapa é uma representação na vertical. Então, o mapa é uma representação pelo ponto de vista vertical. Então, eu tenho que chegar a esta leitura na vertical, fazendo passagem de um desenho gráfico, onde a criança desenha frontalmente, depois pego pequenos objetos e a criança vê frontal, lateral, vê na oblíqua, para depois ele ver na vertical. E aí a criança iria trabalhar as diferentes visões para ela ter efetivamente essa visão vertical que é a necessária para ela ler depois os diferentes tipos de mapa. O doutorado que a professora Simieli defendeu na USP, em 1987, foi uma das primeiras pesquisas que discutiu o uso da cartografia na escola. Eu estruturei uma leitura, um encaminhamento para a leitura de mapa ou trabalhos com mapa, e aí eu apresentava 2 eixos. O aluno mapeador consciente e o aluno
mero copiador. Aí a proposta vem no mapeador consciente, que seria aquele momento em que o aluno ele vai trabalhar o mapa tirando informações que estão sendo trabalhadas na sala. Então ele tem consciência efetiva daquilo que ele está mapeando, daquilo que ele está extraindo de um mapa, ou daquilo que foi colocado como um determinado assunto e que o aluno vai fazer o seu mapeamento. Ele também pode fazer o seu mapeamento. A ideia de aluno mapeador foi incorporada pelos parâmetros curriculares nacionais elaborados pelo Ministério da Educação em 1998. Desde aquela época, eles sinalizavam uma ênfase da geografia numa outra questão importante: o meio ambiente. Veja só. Os conteúdos selecionados devem permitir o pleno desenvolvimento do papel de cada um na construção de uma identidade com o lugar onde vive e, em sentido mais abrangente, com a nação brasileira e mesmo com o mundo, valorizando os aspectos socioambientais que caracterizam seu patrimônio cultural e ambiental. É evidente que aí todos os temas emergentes devem fazer parte desses conteúdos trabalhados. Então é impossível um professor hoje que está na escola não ter trabalhado qualquer coisa referente à economia verde ou o que significa esse desenvolvimento. Sustentabilidade e economia verde, assuntos da geografia que fomos conhecer num projeto de Rio Claro, a 170 quilômetros de São Paulo. Lá, pesquisadoras da Unesp desenvolveram ações ligadas à chamada Agenda 21 escolar. Ela foi criada há pouco tempo, na década de 90, exatamente para integrar todas as questões socioambientais, que são discutidas nas Nações Unidas, que sejam desenvolvidas em escala local, principalmente nas escolas. A professora Magda nos levou à escola municipal Professora Celeste Calil, parceira do projeto. Esse espaço aqui, que hoje é o jardim, era terra, né? Ele era terra e eles andavam, né? Aquilo enchia de água e era barro, eles brincavam, passavam por aqui, não tinha utilidade, assim, né? Era só um espaço vazio. E junto com eles veio a ideia de montar um jardim. E ele foi todinho assim projetado pelos alunos. Cada turma, né, cada ano ficou responsável por uma árvore. Entendi. Então, como na época funcionava direitinho assim, são 4 salas, era primeira série, segunda série, terceira e quarta. Então, cada série, né, ficou responsável pela árvore da sua sala. Né? Aqui no caso era a 4ª série, então essa árvore quem plantou foram os alunos da 4ª série. A Agenda 21 ainda é uma exceção. A maior parte das escolas brasileiras não adotou projetos como o de Rio Claro. Nós temos que primeiro incentivar a escola para que isso ocorra, né? Quer dizer, mobilizar os professores, né? Mostrar a importância de discutir a Agenda 21 escolar, né? E fazer parte do processo pedagógico da escola. Voltando à nossa roda com as professoras Gláucia e Rosângela. No final da conversa, acabou surgindo um outro tipo de conteúdo que não podemos esquecer. Além da deficiência no estudo, tem ainda esse lado emocional deles que nós temos que trabalhar muito. Porque aí a gente descobre que a criança tem tantos problemas por causa da carência familiar mesmo. A gente conversou com um pesquisador espanhol chamado César Coll. E ele tem um trabalho que ele divide os conteúdos, né? Os conteúdos em conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Exatamente. Contenidos relativos a lo que tradicionalmente se ha identificado como currículum oculto y que tiene que ver sobre todo con la apropiación y la interiorización de actitudes, valores y normas, es decir, con todo aquello que ya no es solamente saber cosas o saber hacer cosas, sino también saber situarse, saber posicionarse, saber situarse delante de las cosas e de las personas e da sociedade. Quer dizer, isso faz um pouco de parte também do trabalho do professor, ter que lidar com a carência, por exemplo, do aluno. Isso é um tipo de conteúdo, né? Até na hora de pensar o conteúdo, você tem que pensar o conteúdo para quem, né? Você pensa o quê, como você vai fazer e para quem que você vai
trabalhar aquele conteúdo. Então, isso tem toda a diferença aí para o professor, né, que está na ativa, que está aí na sala de aula no ensino fundamental.